Questão 22, obter a derivada da função y igual a logaritmo na base 2 de e elevado a menos x cosseno de πx. Bom, pessoal, conforme a dica que eu dei nos exercícios anteriores, convém, quando você está trabalhando, quer calcular a derivada de uma função logarítmica, mexer um pouquinho na expressão, tentar mexer um pouquinho na expressão usando as propriedades dos logaritmos, a fim de simplificar a expressão y, tá? E é isso que eu vou fazer. Olha só. O que eu tenho aqui? O logaritmo de um produto, né? E a gente sabe que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Eu estou pensando nessa propriedade. Logaritmo de a vezes c na base b é log de a na base b mais log de c na base b. É nisso aqui que eu estou pensando. Então, dessa forma, o y vai ser quem? Logaritmo na base 2 de quem? De e elevado a menos x mais o logaritmo na base 2 de quem? De cosseno de πx. Pronto. O que mais dá para eu fazer, pessoal? Aqui eu tenho um logaritmo de uma potência. E toda vez que eu tiver um logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência ele vem para frente do logaritmo, mediante essa propriedade. Olha, o logaritmo de a elevado a n na base b. N vezes logaritmo de a na base b. Tem um logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo. Então, em vista dessa propriedade, a expressão y vai ficar assim, ó. Esse menos x é o expoente, vem para frente do logaritmo. Então, menos x logaritmo de e na base 2, mais logaritmo na base 2 de cosseno de πx. Pronto. Agora eu vou obter a derivada da função y, olhando para ela nessa versão aqui, tá? Então, vamos lá? Y' é igual. Aqui, o logaritmo de e na base 2 é uma constante. Portanto, a derivada dessa parcela aqui vai ser essa constante vezes a derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes essa constante. Então, vai dar menos essa constante, né? Menos logaritmo de e na base 2. Mais, agora eu devo derivar essa parcela, né? Observe que essa parcela aqui é uma função logarítmica tal que no lugar da variável, tá vendo aqui, ó? Está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Então, vou ter que usar a regra da cadeia aqui, tá? Para obter a derivada dessa parcela, dessa função. Bom, e o que diz a regra da cadeia? Ela diz que você pode derivar isso aqui normalmente, como se aqui tivesse a variável sozinha, e depois você deve multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. Em vista disso, olha aqui, a derivada de logaritmo de x na base a é 1 sobre x ln de a. Então, a derivada dessa função vai ser 1 sobre cosseno de πx vezes ln de a. Ln de a. Quem é o a aqui pra gente, pessoal? O a, olha só, é a base do logaritmo. A base do logaritmo é 2. Uma observação. Apesar de eu estar derivando uma função logarítmica, pessoal, aqui não vai aparecer um logaritmo, vai aparecer um logaritmo natural, tá? Não é um logaritmo de 2, é um logaritmo natural de 2, conforme você está vendo aqui na forma, tá? Acabou a derivação? Não acabou, né? Porque eu estou na primeira parte da regra da cadeia. Derivo isso aqui normalmente como se aqui estivesse x. Derivei. Agora eu devo multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. A derivada dessa parcela que está no lugar da variável. Que é uma função trigonométrica, tal que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então, novamente, regra da cadeia. Derivada do cosseno é o menos seno. Então, menos seno é a primeira parte da regra da cadeia. Menos seno de πx, vezes a derivada de πx. A derivada de πx é π. Pronto, agora é só ajeitar a casa aí, né? Vai ficar assim, ó, y' é igual a menos logaritmo de e na base 2. O que dá pra gente fazer aqui, pessoal? Olha só. Vai ficar menos... olha só. Seno sobre cosseno vai dar tangente, tá? Aqui vai dar tangente. Então, vai ficar assim, ó. Menos π tangente de πx, e o que vai sobrar aqui no denominador? ln de 2. Ah, professor, foi muito rápido, devagarzinho você entendeu. Olha, o que eu estou pensando? Aqui eu tenho um seno de πx e aqui um cosseno de πx. O seno sobre cosseno é a tangente, então isso dá tangente de πx. Esse π está aqui, olha, menos π está aqui, melhor dizendo, menos π tangente de πx, e sobrou no denominador apenas o ln de 2. Pronto. Aqui está a derivada da função y.
Questão 23, obter y' e y duas linhas. Então, dada a função y, está pedindo para a gente determinar o y' e o y duas linhas. Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? Que a função y, olha só, ela é dada por um produto de duas funções, o produto de x ao quadrado por ln de 2x. Portanto, a fim de obter a derivada y' da função y, eu vou usar inicialmente a regra do produto. Que diz mesmo a regra do produto? Diz o seguinte, olha, y' é igual derivada da primeira. A primeira aqui para mim é o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o ln de 2x, mais a primeira função, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Agora, observe que eu devo derivar essa parcela aqui, né, o ln de 2x, que é uma função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então, vou ter que usar a regra da cadeia, tá? Diz o que é a regra da cadeia? Deriva normalmente como se aqui estivesse x. A derivada de ln de x, quem é? É 1 sobre x. Então, aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2x. Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse x. Agora, você multiplica pela derivada da parcela que está no lugar da variável. Você multiplica pela derivada de 2x. E a derivada de 2x é 2. Um pouco mais, y' vai ser o quê? 2x ln de 2x. O que dá para fazer aqui? Dá para a gente simplificar esse 2 com esse. Esse x ao quadrado com esse x aqui também você simplifica, sobra um x aqui no numerador, né? Então, essa parcela aqui, dessa parcela aqui, vai sobrar apenas o x. Pronto, aqui já está o y', né? A derivada da função y. O que mais ele está pedindo para a gente determinar? Y duas linhas. Então, vamos fazer aqui o y duas linhas, pessoal. O que é o y duas linhas? É a derivada da função y', né? A derivada de y' é o y duas linhas. Então, vamos lá, olhando agora para y' e vamos derivar essa função aqui. Observe que aqui nessa parcela a gente tem um produto, né? Um produto de duas funções. A função 2x e a função ln de 2x. Portanto, eu vou usar para derivar essa parcela aqui, essa função, a regra do produto, considerando a primeira função como sendo 2x e a segunda função como sendo ln de 2x. Dessa forma, eu vou obter o seguinte, ó, regra do produto. Derivada da primeira, derivada de 2x é 2. Vezes a segunda função, que é o ln de 2x. Mais a primeira função, que é o 2x, vezes a derivada de ln de 2x, que nós já calculamos aqui, né? A derivada de ln de 2x vai ser o quê? 1 sobre 2x, vezes 2. Tá? Bom, o que é isso aqui? É a derivada dessa função, 2x ln de 2x. Agora eu devo somar com a derivada de x, né? Mas a derivada de x é 1, né? Então mais 1. Pronto. O que a gente vai obter aqui? Y duas linhas, igual a 2 ln de 2x, 2ln de 2x. Aqui você pode simplificar esse 2x com esse 2x, vai sobrar um 2, né? Mais 2, devagarzinho, mais 2, ainda mais 1. Esse mais 1 é esse aqui. Tá? Agora, então, finalizando, y duas linhas é 2ln de 2x, 2 mais 1, 3, mais 3. Pronto. Está aqui y' e y duas linhas. Questão 24. Obter y' e y duas linhas da função y igual a ln de x sobre x ao quadrado. Tá. Então, pessoal, antes de mais nada, uma observação. Olha, você não pode simplificar esse x com esse x aqui embaixo. São coisas distintas. Esse x aqui, pessoal, ó, ele faz parte do logaritmando desse logaritmo. Esse x aqui, ele é o denominador da fração. São coisas distintas. Não pode simplificar esse x com esse, tá? Então, tá. O que a gente observa aqui, pessoal? Que a função y é dada por um quociente de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função, a função do numerador como sendo ln de x, e a segunda função, a função do denominador como sendo x ao quadrado. Dessa forma, aplicando a regra do quociente para derivadas, a gente vai obter o seguinte, y' é igual. Que diz mesmo a regra do quociente? Derivada da primeira, derivada de ln de x, conforme nós estamos estudando. É 1 sobre x, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o x ao quadrado, menos a primeira função, que é o ln de x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, ou seja, sobre a função do denominador ao quadrado. X ao quadrado vai dar x elevado a 4.
Bom, esse x ao quadrado aqui com esse você pode simplificar, de tal forma que aqui no numerador dessa fração a gente vai obter o x menos, vamos colocar esse 2x primeiro? 2x ln de x. É bom a gente colocar esse 2x aqui primeiro, pessoal, porque de repente a gente pode se confundir e escrever aqui ln de 2x ao quadrado. Não é. Porque esse x aqui, novamente, ele é logaritmando desse logaritmo, tá? E esse 2x aqui, ele não faz parte do logaritmando, ele está multiplicando o logaritmo, tá? São coisas distintas. Por isso que é bom a gente colocar na frente para a gente não confundir, tá? Bom, o que mais? Isso tudo sobre x elevado a 4. Agora, observe você que aqui no numerador dessa fração a gente tem duas parcelas, e essas duas parcelas têm um fator x em comum. Então vamos colocar em evidência, ó, x, abre parênteses. X dividido por x dá 1, menos 2x ln de x dividido por x vai dar 2 ln de x. Isso tudo sobre x elevado a 4. Agora, esse x com esse x elevado a 4 aqui você simplifica, vai sobrar x ao cubo no denominador, né? Você corta um desse com esse, vai sobrar aqui um x ao cubo no denominador. Dessa forma, e agora finalizando, o y' vai ser igual a 1 menos 2 ln de x sobre x ao cubo. Pronto, aqui está y'. O que mais que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule y duas linhas, né? O que é y duas linhas? É a derivada de y'. Então tá, vamos fazer aqui o y duas linhas, pessoal. Ó, devagarzinho para você entender, o y duas linhas. É a derivada dessa função. Observe que essa função é dada por um quociente de duas funções. Então vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função 1 menos 2 ln de x e a segunda função como sendo x ao cubo, tá? E novamente vou usar aqui a regra do quociente, que diz o quê? A derivada da primeira função, a derivada da função do numerador. Derivada de 1 é zero, não precisa colocar. A derivada de menos 2 ln de x vai ser o quê? Menos 2 vezes 1 sobre x. Tá? Menos 2 a gente repete, e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então isso aqui é o quê? A derivada da primeira, agora vezes a segunda função, que é o x ao cubo, menos a primeira função, então menos isso tudo aqui, portanto vai ficar menos 1 mais 2 ln de x, menos 1 mais 2 ln de x, não é isso? Vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao cubo é o quê? 3x ao quadrado. Então, vezes 3x ao quadrado. Então, quem sabe a gente faz assim, então, pessoal. Ó, vamos deixar aqui o menos mesmo assim na frente. Ó, 1 mais, aqui, ó, assim, e assim talvez fique melhor organizado. Vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado, ou seja, sobre x ao cubo ao quadrado vai dar x elevado a 6. Ah, a pessoa ficou um pouco confuso, né? Vamos repetir aqui os passos rapidinho? Olha só. Então, o que a gente deve fazer? Pela regra do quociente. É a derivada da primeira função, então a derivada da função do numerador. A derivada de 1 é zero, não precisa colocar. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 1 sobre x. Tá aqui, ó. Menos 2 vezes 1 sobre x. É a derivada da primeira vezes a segunda função, que é o x ao cubo, menos a primeira função, essa aqui, na verdade aqui é o menos, né? Aqui é o menos a primeira função, tá vendo? Vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado. Então, x ao cubo ao quadrado vai dar x elevado a 6. Vamos às simplificações. Bom, aqui esse x ao cubo com esse x você simplifica, vai sobrar x ao quadrado. Ou seja, y duas linhas vai ser igual a menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Que mais? Aqui a gente pode resolver essa distributiva, ó, 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado. Como tem um menos do lado de fora, menos 3x ao quadrado. Que mais? 3x ao quadrado vezes menos 2 ln de x vai dar menos 6x ao quadrado ln de x. Como tem o menos do lado de fora, mais 6x ao quadrado ln de x. Isso tudo sobre x elevado a 6, né? X elevado a 6. Um pouco mais, y duas linhas vai ser igual, ó, menos 2x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, mais 6x ao quadrado ln de x. Isso tudo sobre x elevado a 6.
Observe que aqui no numerador a gente tem duas parcelas, né? E as duas parcelas têm um fator x ao quadrado em comum. Vamos colocar em evidência? Y duas linhas vai ser igual a x ao quadrado, abro parênteses, menos 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 5. Mais 6x ao quadrado ln de x dividido por x ao quadrado, 6ln de x. Isso tudo sobre x elevado a 6. O que mais dá para a gente fazer para finalizar o problema? Simplificar esse x ao quadrado com esse x elevado a 6, né? Aqui vai sobrar x elevado a 4 no denominador, né? Então, y duas linhas vai ser quem? Menos 5 mais 6ln de x. Isso tudo sobre o x elevado a 4. Uma observação, pessoal. Se você coloca esse menos aqui, olha, do menos 5, você está dizendo que todo numerador aqui é negativo, tá? Esse menos aqui é só do 5. Então não pode colocar na frente da fração, não. Tem que colocar aqui assim, ó, no menos 5. Pronto. Aqui está y' e aqui está y duas linhas.